Cara, 3 versículos para a juventude. Bom, jovem sempre foi burro e merdeiro desde o início dos tempos, né? Então, os versículos para jovens no geral são, como é que se diz? Válidos em todas as épocas, né? Inclusive, talvez principalmente hoje em dia, né? Final dos tempos e tal. Aí eu fico com né? Do filho pródigo, né? Que é justamente uma história sobre jovem fazendo merda. E aí ele volta pra casa, né? E o irmão mais velho, que foi o que foi obediente ao pai, né? Fica aborrecido de ter que trabalhar na festa que o pai deu em homenagem ao filho que foi desobediente e fugiu, né? Com o dinheiro do pai. Aí, quando ele voltou, todo na merda, o pai recebeu ele e deu um grande jantar, né? Para comemorar a volta do filho babacão, mais arrependido. E aí o filho mais velho, que sempre foi obediente, né? Ele falou assim, né? Pô, pai, mas aí o senhor recebe o moleque de volta aqui e tal, abate o bezerro cevado pra ele, manda fazer festança pra ele aqui, né? Pra mim o senhor nunca fez nada dessas coisas, né? E eu sempre fui obediente ao senhor, não fiz a merda que o meu irmão fez. E aí vem o versículo que eu queria falar, né? Sempre é importante encaixar eles no contexto. Que é o pai falando pro filho mais velho, né? Que ele não deve se. Como é que fala? Que não deve ficar aborrecido com isso, né? Porque tudo que tem ali é dele. Né? Tudo que tem ali é dele. É, pô, o pai nunca deu uma festa como aquela pro filho mais velho, mas não precisa dar a festa pro filho mais velho. Tudo que o pai tem já é do filho mais velho. Todas as riquezas que o pai havia preparado já eram do filho mais velho, né? E se em algum momento ele se desviasse, certamente o pai ia dar uma festança também quando ele retornasse a casa, né? E isso, obviamente, é uma analogia às pessoas que estão aí no mundo desprovidas de conhecimento sobre Deus ou que estão fazendo besteira e tal, estavam no antro do Senhor ali, mas resolveram se apostatar, né? Sair fora e voltar a fazer merda. No caso do jovem, né? É sempre fazendo merda. E dizer que às vezes tem medo de se arrepender, né? De ir para Deus por vergonha, por, por achar que não é digno, mas que isso não é verdade, né? Que Deus se alegra muito, na verdade, de receber as pessoas, principalmente as que estavam em situação muito difícil. E para aqueles que se acham mais corretos, né? Mais honrados, mais éticos, mais morais, mais justos, e veem o restante da juventude fazendo merda, saibam que vocês têm o mesmo potencial de ser merdeiro quanto eles e que não se preocupem, né? Não é porque Deus recebe com carinho as pessoas que estavam na lama que ele deixa de amar vocês, né? Tudo na terra de vocês. São livres, desfrutem, né? E é isso. Conquistem os seus, né? Vocês têm a permissão de Deus para isso. O mundo é de vocês. Isso. Um segundo versículo. Vamos ver, um que não fala diretamente sobre jovem merdeiro, né? Um que trate de assuntos mais gerais, digamos assim, que são importantes para todo mundo desde a juventude, né? Talvez a que eu mandei um dia desse aqui, talvez ontem, se alguém me lembra, sobre a profecia, né, que Deus deu na Bíblia, a primeira profecia, né, lá em Êxodo capítulo 3, que é a descendência da mulher, né, vai pisar a cabeça da serpente, que lhe picará o calcanhar, né? Ali já é uma profecia, é o plano da salvação. Se eu tiver que resumir todo o plano da salvação em um versículo, eu acho que eu escolheria esse.
a descendência de Eva, né, o Senhor Jesus Cristo ali, Deus encarnado como um homem, né, foi picado, né, pela serpente por Satanás, né, foi ferido de morte. Mas nisto ele pisou a cabeça da serpente, né, feriu Satanás mortalmente, garantiu a destruição do demônio no lago de fogo no fim dos tempos e a salvação de toda a humanidade, né? E é o plano da salvação, né, o evangelho, a boa nova, é algo que a gente tem que ter entendido desde sempre. E a gente, quando é jovem, às vezes acha que isso é uma coisa muito complicada, que é difícil de entender, difícil de aceitar, mas está aí resumido em uma frase, entendeu? É de graça, não é por mérito de vocês, entendeu? E apesar de vocês não terem merecimento, vocês podem alcançar, mediante o sacrifício de Cristo, né? Tá prometido por Deus, desde Gênesis, desde o primeiro livro da Bíblia. Literalmente, desde para as primeiras duas pessoas andar sobre a terra, ele falou isso. Então, não se preocupem, tá? E talvez um terceiro versículo, acho que fica como um ensinamento para o futuro, né? Um preparativo para a vida adulta. Deixa eu pensar em algum que compreenda esse tema. Tem qual é o nome? Ah, sim. É, é aquele lá, acho que é Paulo que fala. Não tô bem lembrado disso. É... sim, é uma do Daniel. Tá, Daniel. Não é do Paulo, não. Tá. Eu confundi os anjos que vieram trazer mensagens, né? Teve o anjo que veio trazer mensagem pro Daniel e tal, deixou ele surdo, cego, dependendo de quem tá contando. E teve o que veio trazer mensagem pro Daniel. E aí, onde eu queria chegar? Me confundi nessa de quais dos anjos e perdi a linha do raciocínio. Vou pensar aqui e já volto. Assim, lembrei. É que o Daniel, ele queria muito entender umas visões que ele estava tendo e tal, né? Sobre alguma coisa. Ele vinha tendo uns sonhos repetidos e tal. Deus falava com o Daniel através de sonhos, né? E aí ele queria entender o que é que esses sonhos se tratavam. E ele não queria só passar adiante essa mensagem, né? Ele queria compreender a totalidade do significado daquele sonho. E ele não conseguia entender, né? Ele já tinha passado adiante a informação dos sonhos e tal, mas ele não conseguia entender os sonhos na sua completude, né? A mensagem que eles queriam passar de forma inteira. E aí ele orou por uns dias aí, jejuou e orou por vários dias, até que veio um anjo, tá? E falou pro Daniel que devido à insistência dele, né, na oração e no jejum, né, em se manter puro e em oração e tal, né, Deus mandou um anjo para trazer um recado para o Daniel, né? E o recado era que ele não devia se preocupar, porque aquela mensagem não era para ele, não era para o tempo dele. E que se ele aprendesse a totalidade daquilo, ele ia só se destruir. Que era melhor ele não ficar sabendo. Mas que era importante ele passar essa mensagem adiante, porque essa mensagem era para o fim dos tempos. E aí, quando a gente compreende o livro de Daniel atrelado ao livro de Apocalipse, a gente percebe que eles contam a mesma história. E fica aí a dica de versículo, né, que quando a gente entende uma da, o, que um anjo, um anjo literalmente em hebraico, lá, eu esqueci a palavra que eles usam, mas é enviado, né, e é traduzido para grego, por quem escreveu o Novo Testamento em grego, para angelos, que também tem o mesmo significado, né, enviado, mensageiro, e porta-voz, né. E aí veio um mensageiro de Deus, né, uma criatura espiritual ali, e falou com o Daniel que toda a mensagem, né, do livro de Daniel, das profecias e de Apocalipse, são para as pessoas do fim dos tempos. E somos nós, né, segundo o entendimento das falas de Jesus acerca disso, do Senhor Jesus. E aí fica esse aviso, né, para o futuro, né, compreendam as profecias da Bíblia
Porque às vezes o que me convenceu foram as profecias da Bíblia, o que me converteu foram as profecias da Bíblia, entendeu? Não foi um milagre pessoal, apesar de ter havido alguns. Não foi um milagre na vida de outra pessoa, apesar de eu ter presenciado vários também. Não foi a lógica por trás da existência de Deus, né, na metafísica, pelo, pelo Santo Agostinho, pelo. Qual é o nome daquele outro cara lá? O Aristóteles, né? Um primeiro motor das coisas do universo, né? Não foi o Enéas, né? Sobre a complexidade de tudo e da impossibilidade de não existência de um arquiteto do universo. O que me convenceu da Bíblia foram as profecias, né? E está muito bem descrito nos evangelhos lá que as profecias elas são para os incrédulos. Então, se você não tem esperança alguma nesse mundo, não se preocupe, você está são, tá? E o que vai te ensinar o que fazer e como agir e ter uma vida em paz, apesar de ainda atribulada pelo mundo, né? Mas uma vida de paz. É conhecer as profecias, tá? Tanto as que já se cumpriram, por A mais B, cada vírgula, entendeu? Quanto as que faltam se cumprir. Que são aqui é só o finalzinho ali do Apocalipse, o finalzinho das profecias de Daniel, que são as mesmas, né? Contadas de maneiras diferentes. Então, é, tenham conhecimento das profecias apocalípticas e tenham paz, entendeu? Na vida de vocês, né? Com paz e certeza de que esse mundo não presta, que vocês têm que guardar suas almas mesmo para a verdadeira vida que é por vir, né? É essencial, tá? Desculpem aí se eu não dei nenhuma grande dica para ter prosperidade, para ter segurança, sabedoria, ou qualquer coisa do tipo neste mundo, né? São só dicas que aproximam as pessoas de Deus, da Bíblia. Mas é o que eu acho importante, sabe? Eu aprendi isso aí com 19 anos de idade e foi depois de ter feito uma década de merda de cagadas colossais, das quais eu me arrependo muito, muito, muito até hoje. E aí, se eu tivesse ouvido essas coisas antes, provavelmente eu não teria feito mal pra tanta gente, não teria tantos arrependimentos, tantos esqueletos no armário. E esses foram o que me salvou, né? É isso aí.